Tempo de muita coragem, tempo de muita disposição, tempo de muita confiança. E nessa manhã eu quero que você entenda e que venhamos a compreender essa palavra, a defesa contra os adversários. A defesa contra os adversários. Quando o soldado ele vai para a guerra, ele precisa se preparar. Ele precisa treinar muito, ele precisa conhecer o inimigo, ele precisa conhecer quais as armas que ele vai para aquela guerra, a roupa que ele vai usar, a locomoção, como ele vai chegar até aquele lugar. Então ele se prepara para se defender daquela situação que ele vai enfrentar, que vai surpreender, ele pode voltar ferido, ele tem que levar as suas medicações, ele tem que levar tudo. Então ele precisa se preparar. E nós, como família, precisamos estar preparados para nos defender, um proteger o outro, um cuidar do outro. Conhecer que a nossa luta não é contra as pessoas, conhecer que a nossa luta não é contra o marido, não é contra os filhos, não é contra o pai, a mãe, a avó, o avô. Isso é questão de temperamento, de diálogo, de conversa. Quando você conversa, você tem comunhão. Quando você tem comunhão, você consegue orar. Quando você consegue orar, você consegue ver o agir de Deus na sua casa, na sua família. Você pode repetir comigo aí? A defesa contra os adversários. Os, pastora, um só já faz um estrago, imagina os. Pois é. Aqui Neemias tinha os três, a trindade maligna, como diz o pastor Edson. Eles precisavam aprender a ter essa defesa contra os adversários. E é isso que Deus vai continuar falando, continuar agindo, continuar operando. Deus está agindo. Deus, quem impedirá? Deus está, eu não preciso me preocupar com o que virá. Já basta cada dia o seu mal. Eu só tenho que confiar e descansar, porque Deus está no controle. Eu aprendi que eu não preciso viver preocupado com o que vai acontecer, com o que virá. Yes! Primeira obra que você vai ter que fazer aí na sua casa está aqui, ó. Neemias, capítulo 4, verso 6. Neemias, capítulo 4, verso 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou, até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo. Diga ânimo, diga ânimo. Para quê? Ânimo para trabalhar. Sem ânimo, você não faz nada. Sem ânimo, você não consegue nada. Sem ânimo, você não se posiciona. Sem ter bom ânimo, você não chega a lugar nenhum. E Neemias declara na sua palavra que para fazer algo eu preciso estar animado. Ah, pastor, eu já tentei uma vez, não deu certo. Eu já tentei duas, não deu certo. Tenta a terceira. Ah, pastor, já jogaram um balde de água fria no meu projeto, no meu sonho. Já falaram para mim que eu não sirvo para isso. Já falaram para mim que eu não entendo disso. Já falaram para mim que isso não é o meu perfil. Já falaram isso para você? Não é o seu perfil? O importante, querido, é o que Deus acha de mim. É o que Deus pensa de mim. É o que Deus quer para mim. Não é a opinião daquele que não tem aliança com Deus. Eu tenho dito nas ministrações, disse na programação de ontem, você pode revelar, Deus não tem propósito com quem não tem aliança com Ele. Você sabe disso.
Você leu a história de Davi, você entende lá, quando o gigante veio afrontar Davi, o que ele fala para o gigante? Você vem a mim, mas eu vou a ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Sabe por que Davi disse isso? Porque Davi sabia que aquele gigante não tinha aliança com Deus, e ele tinha aliança com Deus. Então, se eu tenho aliança com Deus, se eu visto a camisa da fé, se eu sirvo um Deus vivo e poderoso, eu vou ter, sim, bom ânimo. Bom ânimo não significa que você não tem problemas. Bom ânimo não significa que você não pode. Significa que é Deus que age, é Deus que opera. Você é só um vaso vazio nas mãos de Deus. Ele que me anima, Ele que me alegra, Ele que me impulsiona, Ele é o ar que eu respiro, é Ele que me levanta todo dia. 70% é você que decide. 30% é aqueles que te ensinam, aqueles que te ajudam, aqueles cursos que você faz, aquelas pessoas que te levantam todo dia e te impulsionam, só 30%, 70% é você. 70% é você que vai decidir se você vai querer estar animado ou não. Se você vai querer estar animado ou não. É tão lindo isso, é tão impressionante isso, é tão forte isso, que ontem um dos meus mentores me ligou e ele disse: feliz aniversário, pastora, foi seu aniversário. Eu só queria dizer que eu concordo com essa palavra que você disse ali na live. Eu disse: tudo bem, tudo bem. Tudo bem, tá tudo bem. Não, pastora, se eu não conseguisse ligar para falar que Deus mandou eu falar, eu não ia ficar bem. Então o Espírito Santo usou ali uma palavra. E eu disse para você hoje, ensine para os seus filhos 3 palavras, só 3. Ele disse que essa palavra que foi dita na live, uma palavra tocou no coração dele. Tocou tão forte que ele quis me ligar para falar algo para mim. Entende isso? Então o Espírito Santo, ele trabalha assim. Ele trabalha assim, é aos poucos, não tenha pressa. Não tenha pressa. Não tenha pressa. Deixa Deus agir, deixa Deus trabalhar. E assim você vai edificar. Qual é o muro caído na sua vida que você precisa edificar? É na sua saúde? É no seu trabalho? É na sua família? É no seu relacionamento com Deus? É no seu relacionamento com alguém da sua família que você vai ter que perdoar essa semana? Essa semana, quem sabe, é hoje que essa pessoa vai te ligar e ela vai precisar de você e o seu coração vai estar tão limpo, o seu coração vai estar tão inclinado a trabalhar, tão inclinado a ter bom ânimo, que você vai ver. Você vai me ligar e vai falar: pastor, olha, eu estou irreconhecível, porque se eu tivesse recebido essa ligação semana passada, ou se eu tivesse encontrado essa pessoa ontem, ou esses dias, eu não ia ser a mesma pessoa, porque Deus, ele muda, ele transforma o nosso coração. Ele transforma a minha vida, ele transforma a sua vida. Neemias, capítulo 4, verso 6. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou, até a metade da sua altura. Até a metade, tá? Não era inteira, hein? Até a metade. Por quê? Porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Anotou aí? Ânimo para trabalhar. Então, Neemias, ele dedicou ao trabalho de Deus. Está lá no capítulo 2, versos 6 a 9. Ele dedicou ao trabalho de Deus. No 6 de Neemias 6:3 diz que ele mostrou determinação. Então eu preciso ser determinado. Eu preciso ter determinação. Você não pode ficar preocupado com o que os outros vão achar, o que os outros vão pensar. Deus, ele manda você dar o passo e o mar vai se abrir. Ele manda você entrar e a porta vai se abrindo. Ele manda você ir e no caminho você é curado, no caminho você é abençoado, é no caminho que a bênção acontece. Então você precisa ter mais determinação. A não ser que você tenha uma complicação, uma enfermidade, algo que você não pode ter a sua autonomia para decisões. Tem pessoas que não têm autonomia para tomar decisões, ela depende da filha, depende de alguém, ela não tem essa autonomia, mas você tem que ter determinação. Você viu como que a criança tem determinação? Ela pede uma coisa
E ela quer aquilo. E se a mãe fica disfarçando, ok? A mãe, ela pede algo e a mãe fica disfarçando. Ela dá uma coisa aqui para substituir aquilo, mas na mentalidade, na vontade, na determinação, na coragem, no bom ânimo, ela não desiste. Ela não desiste. Ela não desiste. Ela quer aquilo. Por isso Jesus disse, deixai vir meus pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Porque criança é assim. Ele sabe o que quer, ela sabe o que quer. E é impressionante que quando a criança briga com outra criancinha, de repente elas fazem as pazes e elas se perdoam e elas já estão brincando de novo. E o adulto não. Então é isso que Jesus está querendo dizer. Olha para elas. Elas são determinadas, elas têm bom ânimo, elas não se entendem entre elas, mas de repente elas já estão juntas de novo, elas sabem perdoar, elas sabem amar, elas sabem te abraçar, você põe de castigo, você conversa com ela, você fala que não pode, mas ela continua te amando. Ela continua amando você. Esse amor de Deus que vem do coração de Deus, um amor com determinação, precisa estar no nosso coração dia após dia. Vamos lá então? Neemias, capítulo 4, verso 6. Assim edificamos o muro. Como que nós edificamos o muro então? Com ânimo, com muito trabalho, com muita determinação. Olha o verso 11. Neemias, capítulo 4, verso 11. Disseram, porém, aos inimigos, nada saberão disso, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim faremos cessar a obra. Então você vai ter que entrar no meio. Você vai ter que entrar no meio. Você vai ter que se expor. Você vai ter que se expor. Pastor, eu sou tímido, eu tenho vergonha, eu não quero ir. Você vai ter que se expor. Você vai ter que ir. Você vai ter que fazer. Você vai ter que aparecer. Não adianta se esconder. Você vai ter que ir. Entendeu aqui? Então você vai ter que entrar no meio. Olha o verso 14, Neemias, capítulo 4, verso 14. Inspecionei, me dispus e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não os temais. Você pode dizer isso? Não vou temer, não vou ter medo, Deus vai fazer isso e eu vou estar lá e eu não vou ter medo. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Deus não está mandando você pelejar pela casa da vizinha, nem pela casa do seu funcionário, é pela sua casa. Se a sua casa vai bem, se a sua família vai bem, se os seus vão bem, você terá já uma equipe, ok? Uma equipe para te ungir, uma equipe para orar com você, uma equipe para trabalhar junto com você, uma equipe para dialogar com você. Olha que tremendo isso. Olha que forte isso. A sua casa é o seu lugar de proteção, por isso existe pai e mãe, eles protegem juntos numa só fé e os filhos tem aquela cobertura. Por isso existe família, por isso existe uma casa para estar. Ah, pastor, eu prefiro estar lá fora, eu não gosto de ficar dentro de casa. Está com algum problema, precisa resolver isso. Eu preciso resolver o problema que está dentro da minha casa. É lá que você descansa, é lá que você se alimenta. Não, pastor, eu prefiro comer no restaurante, eu prefiro ficar na rua, eu só quero uma casa para dormir. Então, casa para dormir não é casa, é hotel. Hotel você vai, você dorme, toma um café da manhã, no outro dia você vai embora para sua reunião, você fica ali e você faz aquilo que você foi designado pela sua empresa para fazer, não é assim? Mas a casa é diferente, a casa é cheirosa, é perfumada, você volta para casa, você quer estar lá, você tem a sua alimentação, você tem as suas higienes pessoais, você tem o seu momento de lazer, o seu momento de descontrair, o seu momento de se alegrar, o seu momento de ouvir canções, o seu momento de oração, o seu momento de um tudo. Ali é um lugar de paz. Com os seus filhos, com as suas filhas, com os seus familiares, com aqueles que estão junto com você. Neemias, capítulo 4, verso 14.
Olha o 17. Os carregadores que por si mesmo tomavam as cargas, cada um das mãos, faziam a obra e com a outra seguravam a arma. Então, quando você está atento a essa vigilância, atento a esse vigiar, esse proteger, esse cuidado, um cuidando do outro, um ajudando o outro, é fácil levar a carga dos outros que estão lá fora, mas eu quero ver levar a carga daquele que está dentro. Ouvir aquele filho que quer falar o que você não quer ouvir. Ouvir aquele marido que chegou alcoólatra e quer falar e você não quer ouvir. Ouvir aquele doente, aquele enfermo, aquela pessoa que está num quarto. É mais fácil deixar ele no canto. É mais fácil mandar alguém cuidar, é mais fácil. Mas o sentar, o ouvir, o apacentar, o estar do lado é mais difícil. Não queremos, nós queremos que outro vá lá e resolva aquela situação difícil. Sabe, queridos, que quando você cuida de alguém, é você que é cuidado por Deus. Quando você ajuda alguém, é você que é ajudado por Deus. Quando Deus manda nós fazermos algo, não é porque Ele quer abençoar aquele que você fez, Ele quer abençoar você. Você já sentiu isso? Você já ajudou alguém e você fica mais feliz do que aquele que foi ajudado? Você já deu algo para alguém e aquela pessoa se alegra, mas você se alegra mais? Já aconteceu isso com você? Ah, pastor, todo dia. Todo dia acontece isso. Então Deus vai nos libertando. Essa palavra, ela me renova, essa palavra me ajuda, essa palavra ela me sustenta, essa palavra me ensina, essa palavra me capacita a querer estar cuidando mais. Nosso projeto de vida é isso, é Deus, família e trabalho. A pastora está falando sobre família. A família é um projeto de Deus. A família foi constituída por Deus. A família é o meu maior patrimônio, meu bem maior. Então, essa proteção, esse cuidado para estar um protegendo o outro, um cuidando o outro, um levantando o outro. Você já pintou a casa? Você já fez algo no quintal da sua casa, da sua empresa, ou lavou o carro, ou fez algo em equipe aí na sua casa? Como é rápido quando você faz em equipe? E como demora quando você faz sozinho? Você faz sozinho, você se machuca, você faz sozinho, você se suja, você faz sozinho, não tem ninguém para pegar água ali, para subir lá, para pegar ali. Mas quando você está junto, levantando, reconstruindo os muros, reconstruindo a família, reconstruindo o casamento, tem tudo, acontece de tudo. Mas no final é glória, no final é vitória, no final é bênção, no final é maravilhoso. Não importa se a pessoa é intelectual, se a pessoa fala em outro idioma, se a pessoa é formada, ou se a pessoa não tem conhecimento da Bíblia, mas existe uma alegria, existe um contentamento, existe um mover do Espírito Santo de Deus na vida, na família. E existe um momento de descontração, e quando você pinta uma parede errada, ou quando você dá uma martelada no dedo, ou quando algo diferente aconteceu, todos começam a rir. Já aconteceu isso na sua casa, na sua família? E de repente o outro também começa a rir, depois chega mais um, começa a rir, depois você não sabe nem do que todos estavam rindo. Porque houve ali um agir de Deus, houve ali uma alegria do Espírito Santo, houve ali um toque, as pessoas começam a se entender. Então vamos reconstruir a nossa casa, vamos reconstruir a nossa família, vamos reconstruir o nosso lar. Vamos reconstruir, porque Deus nos chama nesta manhã a estarmos unidos numa só fé, numa só certeza, de que grandes coisas o Senhor quer fazer por nós. Grandes coisas. Ele quer fechar a brecha. Ele quer fechar a brecha da briga, da intriga, da confusão, da bebida alcoólica, do desgosto, do nervosismo. E Ele quer separar pessoas. E hoje Ele está separando pessoas para essa obra que Ele quer fazer na nossa vida. Ele quer reconstruir os muros caídos da minha vida. Ele quer reconstruir os muros caídos dos meus relacionamentos. Deus quer reconstruir os muros caídos da minha alegria, do meu diálogo, da minha boa comunicação saudável. E Ele nos convoca
a esse trabalhar. Eu sempre digo que orar também é trabalhar. Orar não é fácil, orar não é para qualquer um. Ele nos chama à oração, ele nos chama à unidade, ele nos chama à responsabilidade, ele nos chama a ter essa compaixão pela nossa própria família. Você tem 5 filhos, cada um é diferente, você tem que ter mais compaixão. Tem que ter mais cooperação, tem que ter mais confiança, tem que ter mais coragem, tem que ter mais ânimo. Por que esse desânimo? Pastor, eu prefiro ir embora, eu prefiro desistir, eu prefiro largar tudo, mas você vai ter que reconstruir tudo em algum lugar. Reconstruir não, você vai ter que recomeçar tudo de novo. Às vezes é mais fácil recomeçar do que reconstruir. Reconstruir, construir, fazer de novo. Pega uma peça de móveis e vai fazer uma reconstrução nela. Você vai ter que lixar, você vai ter que pintar, você vai ter que deixá-la bonita, não é assim? Vai lixar para você ver a poeira, o pó. O pó incomoda, o pó vem nos seus olhos, o pó vem no seu rosto, no seu cabelo, você se suja. Reconstruir não é fácil. Mas você precisa de ânimo. Ânimo para reconstruir a sua casa. Ânimo para reconstruir o seu relacionamento íntimo com Deus. Através dessa palavra que nos determina e nos ensina a ter uma vida de comunhão com Deus. E Neemias fez isso, ele trouxe tudo isso. E é muito forte, é muito tremendo, porque eu preciso ser encorajado. E essa coragem, ela só vem quando eu começo a ler. Você vai meditar hoje, no capítulo 4 de Neemias, e você vai aprender muito, vai ter muita revelação. Porque quando alguém vier contra você, conspirar contra você, falar mal de você, quando alguém estiver pronto, determinado a fazer algo contra você. Ontem eu atendi uma ligação e a pessoa disse assim: olha, falaram muito mal de mim. Falaram muito mal de mim. Mas eu não sou quem é essa pessoa que falaram de mim. Então essa pessoa está sendo trabalhada por Deus. Ela está indo de encontro, desfazendo as coisas ruins que fizeram dela. Olha que triste. Olha que terrível. Ela passou a vida inteira com uma imagem ruim. E hoje ela está reconstruindo a sua imagem. E ela disse para mim: olha, eu não sou isso que os outros falam que eu sou. Eu não sou isso que os outros falam que eu sou. Eu quero reconstruir a minha imagem, porque estragaram a minha imagem, sujaram a minha imagem, falaram o que eu não sou. E eu estou vendo uma transformação dos muros sendo reconstruídos. Olha que forte isso, olha que tremendo a pessoa reconhecer e saber que ela precisa reconstruir a sua imagem. Isso não é para qualquer um, você tem que ter muita coragem. Você tem que ter muita confiança para chegar nesse nível. E essa palavra é muito forte, essa palavra é muito tremenda. Nós vamos continuar. Deus, família e trabalho. Vamos lá? Diga aí: Deus, família e trabalho. E eu já tenho essas 3 palavras aí para você ensinar para as crianças na sua casa, aí na sua família. E eles vão enxertar dentro deles e vai ser algo tremendo, poderoso, grandioso, maravilhoso. E Deus vai agir, Deus vai operar, venha o que vier, passa o que passar. Os seus filhos, os seus netos, a sua família precisam ver milagres. Eles precisam saber que Deus está agindo, que Deus está curando, que Deus está libertando. E eles precisam saber que Deus é que manda, que Deus é o dono, Deus é que faz. E Ele enviou quem? Jesus, o seu único filho. Ele deu o melhor que Ele tinha para que você tivesse vida e vida com abundância. Mas eu não posso construir a sua vida por você.
É você que tem que reconstruir. Eu não posso. Eu posso te dar instruções. Eu posso te ajudar. Eu atendi uma senhora ontem e ela me disse, pastora, mas meu marido não queria parar de beber. Ele não queria. E eu não aguentei, eu sumi, eu saí, eu deixei. E eu disse, como é que ele está agora? Olha, ele está pior, porque eu deixei ele. Ele está pior. Eu disse para ela, mas ele está vivo? Ela disse, sim. E eu disse, então, ainda há esperança para você orar por ele e abençoar ele. Então, você pode orar, você pode abençoar, você pode ensinar, você pode encorajar. Encorajar. Então, que não venhamos ser a trindade maligna, mas que venhamos ser homens e mulheres misericordiosos que levantam pessoas, que constrói, que reconstrói, que coopera, que traz confiança, que traz compaixão, que traz ânimo, mas a maior construção é a nossa imagem. Você precisa reconstruir. Sabe aquela pessoa que ela é reconhecida como aquele alcoólatra do bairro, aquele homem ruim que bate na esposa daquela rua, aquele homem, aquela mulher que fala alto, que xinga, que fala palavrões e a família inteira reconhece ela. Tem um encontro familiar e ninguém quer chegar perto dela, ela fica sozinha. Então, ela fizeram uma imagem ruim daquela pessoa. Nossa, pastor, é verdade, da minha família tem um... Então Deus está construindo a sua confiança, porque você vai ser aquele que vai chegar, aquela que vai chegar e ajudar essa pessoa. É isso que Deus nos chama, dia após dia. Construir a nossa imagem, reconstruir a imagem que foi tirada daquela pessoa, para que ela seja feliz como você é feliz, abençoado como você é abençoado. Estamos num projeto de vida muito forte, baseado no livro de Neemias. Mas a melhor construção é levantar os muros caídos da nossa vida. Que ao longo do tempo, ao passar dos anos, eles vão sendo destruídos devido à tristeza, tantas perdas, tantas coisas ruins que passaram, você vai perdendo a sua imagem. E Deus quer reconstruir você. Você é a menina dos olhos de Deus, você é um separado de Deus, você é um escolhido de Deus. Você precisa ter essa defesa contra os seus adversários. Deus ama você, Deus nos ama e Deus ama também aí os adversários, porque a nossa luta não é contra pessoas, é contra o inimigo que usa pessoas e situações para destruir a nossa imagem. Mas Deus é mais, Deus é maior, Deus é tremendo, Deus é poderoso. Já já a nossa oração da fé, a oração dos milagres. E bonanças, não temo mais ondas e ventos. O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo. O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar. Isso é história pra eu viver, experiência pra contar. Isso é Jesus a me moldar. Está sofrendo, mas também tá aprendendo. Tá machucando, mas também tá te ensinando. Então, toda promessa tem tempo de espera, mas Deus já decretou vitória nessa guerra. Fica tranquilo, não se desespera. Se foi Deus quem prometeu, a promessa está de pé. Somente espera, mantenha calma, não perca a fé. Se o teu joelho está no chão, teu inimigo não consegue ficar de pé. Fica tranquilo, Deus está pronto e
Esse Deus é lindo, esse Deus é tremendo, esse Deus é maravilhoso. Ele age, Ele opera, Ele transforma, Ele faz o que não existe para nos abençoar. Convoque a sua família para orar, convoque a sua família para fazer aquele clamor de orações e o inimigo não vai conseguir ficar em pé. Olha que forte. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Momento da oração. Espírito de revelação que nesta manhã está agindo e operando nos lares, nas casas, nas famílias, no automóvel, no escritório, no sítio, na chácara, na fazenda, nos hospitais. Onde chega a nossa voz, chegam os milagres da compaixão, da cooperação, da confiança, da coragem, do ânimo, da disposição para passar por tantas situações mais que vencedores. Nas famílias que estão, ó Pai, precisando da nossa oração. Famílias que estão enfermas, famílias que estão querendo desistir, famílias que estão cansadas, famílias que estão oprimidas e perturbadas, famílias que um não se entende com o outro, família que um despreza o outro, famílias que um não perdoa o outro. Que nesse dia seja um dia de muito trabalho, trabalho de compaixão, trabalho de cooperação, trabalho de oração, trabalho de reconciliação, trabalho de muito perdão e diálogo e uma boa comunicação saudável. Pai, a minha oração e o meu pedido é que o Senhor prepare hoje um ambiente saudável dentro dessa casa, um ambiente saudável dentro desta família, um fluir, um agir, um toque para que haja cura. Cura no coração, cura nos pulmões, cura nos ossos, nos nervos, na pele, na má circulação. Cura, Senhor, no câncer, cura da AIDS, cura, Senhor, da enfermidade no sangue dessa pessoa. Que hoje, Pai, essa minha oração é para que haja cura. Cura do alcoolismo. Cura, Senhor, na vida deste homem que está sempre alcoolizado. Cura, Senhor, nessa mulher que está sempre agressiva, que está sempre cansada, que está sempre neurótica, que está sempre perturbada. Que hoje, Pai, aconteça um basta, aconteça um chega do inimigo tocar nessa família, e que o toque de Deus comece a entrar nos lares agora. Comece a entrar nas portas da entrada, nas portas do fundo. Comece a agir e operar nos relacionamentos familiares. Pais, filhos, irmãos, casais, famílias que estão entronizadas, que estão nessa fé, que estão nesse mover, para que eles sejam fortalecidos por essa palavra, para que todos tenham ânimo para continuar trabalhando nessa grande seara, nessa grande obra de evangelização dentro dos lares, dentro da família, que um possa telefonar para o outro, que um possa falar com o outro. Irmãos que estão, meu Pai, quantos anos não falam um com o outro? Irmãos, ó Pai, de sangue, irmãos que cresceram juntos, irmãos que comeram até no mesmo prato, irmãos que se amavam na sua infância, mas hoje cada um na sua vida, cada um na sua cidade, cada um no seu país, mas não consegue fazer uma ligação e dizer: meu irmão, eu te amo e você é meu irmão querido. E se reconciliar, Pai. Essa é a minha oração de hoje. Esse é o meu clamor de hoje. Que essas famílias venham se entender. Que essas famílias venham se unir para que o nosso Brasil, a nossa nação, o nosso mundo seja melhor. Porque quando a família é unida dentro da casa, nenhum demônio, nenhuma praga, nenhuma peste, nenhum mal sucederá. Praga nenhuma chegará na sua casa, porque Deus dá ordem
aos seus anjos a seu respeito. E quando vocês forem lá para fora, vocês estarão protegidos pelo sangue do Cordeiro, porque a bênção do Pai, a bênção do Filho, a bênção do Espírito Santo está nessa casa, está nessa família, está nesse lar, está nesse relacionamento, está nessas crianças que muitas vezes estão enfermas, mas não são doenças fisiológicas, físicas, mas são doenças de falta de perdão, falta de amor, falta de diálogo, falta de carinho, falta de paz. Quantas crianças estão oprimidas porque elas não vivem num ambiente de paz, por isso elas não conseguem aprender, por isso elas não conseguem estudar, porque essa opressão familiar oprime a sua mente, o seu cognitivo, e elas não conseguem desenvolver, elas não conseguem ter raciocínio, elas não conseguem ter concentração. E eu te peço agora, Pai, em nome de Jesus, que o amor de Deus, que excede todo entendimento, entre e salve essa família do caos. Em nome de Jesus, e todos digam amém, amém. Abençoa essa água, esses documentos, essa chave. Tome a sua água abençoada. Seja feliz, seja abençoado, e que a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre nós hoje e sempre. Amém. Você está ouvindo Agindo Deus, quem impedirá? Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus, quem impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Milhares de pessoas têm sido abençoadas através do programa Agindo Deus, quem impedirá? E hoje é o dia do seu milagre. Tem coisa nova por aí, tem cheiro de milagre, vem vindo novidade de Deus pra você. O programa acabou, mas a bênção continua. Aquele abraço, Deus abençoe todos nós. Marco Antônio na técnica, obrigado pelo ótimo trabalho e até a próxima programação. Tchau, tchau.